Boa tarde, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida é uma Aventura. Encerrei o vídeo anterior, acabou a bateria, um vídeo de quase 50 minutos, a qual eu falei sobre a fala de Tarcísio, a reportagem, a entrevista que ele deu após sair da visita ao Bolsonaro na Papudinha na quinta-feira. E rebati toda essa fala hedionda de Tarcísio Gomes de Freitas. Falei que ele é nocivo, é letal para o estado de São Paulo, para que os paulistas tomem vergonha na cara e demitam ele do estado de São Paulo nas eleições de 2026. Falei a verdade, falei o projeto dele, o projeto de destruição, de venda de todo o estado de São Paulo, de terceirização, privatização do ensino público, de escolas cívico-militares, de implantação de escolas cívico-militares para engessar a mente dos seus filhos, dos seus netos, para que se tornem adultos irracionais, adultos escravizados pelo sistema. É isso que ele quer, porque ele é um vendilhão da pátria, ele é um vendilhão da pátria, é um vassalo americano, um lambe-botas de Donald Trump, e paga pau pro Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro... Foi através do Bolsonaro que ele conseguiu chegar ao governo do estado de São Paulo nas suas motocicletas, sendo um discípulo, né? Um discípulo de Jair Messias Bolsonaro em suas mentiras, em suas falcatruas. Ele tem rabo preso com o Bolsonaro. Ele tem envolvimento com o golpe. O golpismo esteve lá no dia da assinatura da minuta do golpe, no dia que elaboraram a minuta do golpe lá no Palácio do Alvorada, esteve lá. Então ele é ciente do golpe, e ele sempre quer anistiar, inclusive Bolsonaro, quer que ele volte para casa dele, né? Saia do presídio, e ele decidiu ser candidato a governador e usar o estado de São Paulo como palanque para Flávio Bolsonaro, que está nesse momento curtindo regalias, o luxo lá no Emirados Árabes, né? Em Bahrein, esteve junto com o genocida Netanyahu. Ele demonstra claramente que ele é a favor da dizimação do povo palestino, né? Então é isso. E agora eu vou mostrar nesse segundo vídeo, o primeiro vídeo eu acabei nem me despedindo de vocês, e peço-lhes que deixem o seu like, curtam, compartilhem, ativem o sininho para novas notificações, se inscrevam nos meus canais Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida é uma Aventura. O vídeo anterior estará em meu canal Família Vanderlei, a Vida é uma Aventura, e na minha página no Facebook, Darley Vanderlei. E esse meu vídeo estará em meu canal Vivendo a Vida Intensamente e na minha página no Facebook, Vanderlei Ferreira. Neste vídeo eu vou mostrar uma denúncia a qual Tarcísio Gomes de Freitas utilizou. É uma reportagem vinculada de um canal no Facebook, no dia 8 de dezembro de 2025, Guerreiros e Guerreiras pela Democracia. A Débora Almeida que postou. E um vídeo ao qual ele usa da máquina pública de construção de rodovias, as quais foram pedagiadas aqui no estado de São Paulo, e usa um modelo de carro da Chevrolet, dirige e fala muito desse carro. Ele faz propaganda para a Chevrolet usando a máquina estatal, usando a máquina pública para fazer propaganda de uma marca de veículos. Isso daí se chama improbidade administrativa. O vídeo tem 5 minutos e 46 segundos e eu vou colocar na íntegra para vocês assistirem. Imperdível, Chevrolet Trailblazer, motor 2.8, turbo diesel, 207 cavalos, tudo para quem quer conforto e robustez no mesmo veículo. Atenção, povo de São Paulo, atenção, Brasil. Eu vou fazer uma denúncia e preciso que vocês compartilhem esse vídeo. O que você vai ver aqui agora não é um comercial de automóvel. É o governador usando a estrutura do Estado para promover uma marca privada. Enquanto você assiste a esse vídeo aqui do lado, o Tarcísio dirigindo o carro da Chevrolet e falando das obras do governo. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples. Isso não pode. Não pode. E não é opinião minha. É a lei. É a Constituição, é o básico da administração pública. Será que ele não sabe disso? A Constituição, no artigo 37, exige que todo agente público respeite 5 princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ciência.
isso quer dizer? Quer dizer que o governo não pode usar o dinheiro público e assim, estrutura pública e prestígio público para gerar visibilidade, marketing ou vantagens para uma empresa privada. E não importa se ele não recebeu absolutamente nada. Não importa se o carro não está à venda, conforme ele vai dizer daqui a pouco. Não importa se ele diz que é só para mostrar a estrada linda e maravilhosa que tem lá em São Paulo. Ele mostrou a marca. Associou a imagem do governo do estado de São Paulo. Usou uma posição de governador. Isso já é promoção indevida. Isso já viola a impessoalidade e a moralidade administrativa. Porque quando o governador aparece num carro de marca, divulgando esse carro, elogiando esse carro, criando prestígio em cima desse carro, presta atenção, ele está fazendo marketing para a montadora, no caso, a Chevrolet. E aí eu te pergunto, quem paga por essa produção? Quem banca os cinegrafistas? Não é de graça. O deslocamento, os equipamentos, o tempo de gravação. Quem é que paga? Adivinha? É você. É você, o contribuinte, com seus impostos. E não é pouco. E isso não é detalhe. Isso é tão sério que pode caracterizar, sim, ato de improbidade administrativa. Mais uma vez, compartilha. Tudo isso na Lei 8.429. Porque improbidade não é só roubo. Improbidade também é desvio de finalidade. É usar a estrutura do Estado para promover marca, pessoa ou interesse privado. Tem mais. Tarcísio é o nome cotado para disputar a presidência da República. Então presta muita atenção, tá? Muita atenção. Quando o governador começa a usar obras públicas como vitrine comercial e ainda coloca uma marca de carro no meio, isso vira, além de propaganda indevida, uma forma disfarçada de marketing político. E essa vai para vocês do PT. Sim, isso é marketing político antecipado. Agora pensa comigo, se hoje governando São Paulo, ele já mistura propaganda privada com comunicação pública, imagina isso numa campanha nacional. Tenta imaginar, gente. Imagina isso com toda a estrutura federal. É por isso que a gente precisa mostrar, denunciar e discutir essas práticas. Governar, gente, não é fazer merchandising. Governar não é ser garoto propaganda. Isso é coisa séria. Governar São Paulo é coisa séria. Governar é servir ao povo, a nós. E o Estado, eu repito, não é vitrine de empresa privada. Então, meu querido, compartilhe esse vídeo. Senta o dedo aí, curta, comente, faz esse vídeo viralizar. Faz chegar ao Brasil inteiro, porque política pública se faz com responsabilidade, não com propaganda disfarçada. Isso aqui não é ter responsabilidade. E outra coisa, você que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva. Para quê? Para a gente ter cada dia mais força para poder fazer essas denúncias, tá, gente? Porque nós não podemos nos calar. E olha que eu estou gripado, tá? Minha voz como é que tá? Rouca. Eu estou aqui para poder denunciar. Então não vamos parar. Vamos para cima, porque a política tem que ser feita com respeito. Respeito ao povo que paga seus impostos e não é pouco. Então, gente, estou aqui. Para você que não me conhece ainda, vai lá, curta, comenta, se inscreva, para sempre ficar ligado, porque eu trago aqui todas as informações em tempo real e sempre trazendo a verdade. E também destruindo todas as fake news. Beleza? Vamos junto. É isso aí, vocês viram, né? Aqui, ó. Vamos colocar novamente o comecinho do vídeo para vocês verem a propaganda que ele tá fazendo. Chevrolet Trailblazer. Motor 2.8, turbo diesel, 207 cavalos, tudo para quem quer conforto e robustez no mesmo veículo. Atenção! Aí virou Tarcílico Gomes de Freitas, Tarcílico Coca-Cola PCC Metanol, o cara de areia mijada
é um garoto propaganda Chevrolet. Da Chevrolet, vocês devem denunciar. Esse vídeo eu encontrei aqui no Facebook, né? Quando eu pesquisei hashtag Tarcínico e encontrei. E gostei, e fiz questão de divulgar a vocês também. Ó, aqui, ó. Outra pilantragem do Tarcísio. Aqui, ó. Tarcísio odeia mulheres. Ele congelou em 2024 96% do orçamento de combate à violência contra a mulher. Em 2023 usou apenas 3% da verba delegacias da mulher. O desgoverno Tarcísio congelou a maior parte da verba voltada para o combate à violência contra a mulher em 2024. Aqui, ó. Tarcísio congela 96% do orçamento de combate à violência contra a mulher. Tarcísio tem culpa. Tarcísio corta 54% do orçamento da Secretaria das Mulheres, enquanto violência explode em São Paulo. O governo Tarcísio investiu em 2023 apenas 3% do previsto para delegacias da mulher 24 horas. É isso do que eu estou falando. Eu falei no vídeo anterior dos projetos destrutivos para o povo paulista aqui em São Paulo, né? Em São Paulo. Falei, o vídeo estava inclusive com o áudio baixo, consegui melhorar o áudio das minhas caixinhas de som aqui do computador, tanto que ficou mais audível essa reportagem desse influenciador, a qual mostrou a improbidade administrativa que Tarcísio Gomes de Freitas comete ao fazer propaganda de uma marca de carro, da Chevrolet, usando dinheiro público, a máquina estatal. Então é isso. Então eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o programa de governo dele, ó. Aqui, ó. Lamentável desgraça sobre a afirmação de Tarcísio de que dará indulto a Bolsonaro ser eleito. Aqui, ó. Esse daqui também foi o ano passado e ele tinha falado que daria indulto. Imagina se ele chegasse a presidente da República e ele indultar golpistas, né? Porque ele é golpista, né? Ele estava junto quando houve a elaboração da minuta de golpe lá no Palácio da Alvorada. Veja aqui, vamos assistir. Acho o papel dele lamentável. O governador de São Paulo se prestar esse serviço. Primeiro ele diz que se for candidato a presidente, o primeiro ato dele vai ser indulto para Bolsonaro. Esse é um programa de governo do Tarcísio? Que coisa lamentável. Um homem que veste o boné do Trump, um homem que defende o tarifaço, que diz que nós temos que dar um presente para o presidente dos Estados Unidos e vem para cima do Congresso articular uma anistia, porque tem interesse nos votos e no apoio do Bolsonaro. Realmente é uma pessoa muito fraca, assim, não vejo com condições de ser presidente do país. Agora, a outra coisa é se ele tem força, ele está tentando articular. Mas eu não acredito, Balsa, sinceramente, mesmo com toda essa ofensiva, eu não acredito. A opinião pública não está favorável a isso. Isso não é a pauta do país. Veja, os governadores deviam vir aqui articular para aprovar projetos como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a MP 1303 que taxa os bancos, BETs, os bilionários, a MP que deu a isenção da conta de luz para quem consome até 80 kW, agora tem a MP do gás. É isso que interessa ao povo, não a anistia do Bolsonaro. Bolsonaro está sendo julgado dentro do devido processo legal. E como disse o presidente Lula, nos interessa a verdade. E se ele tiver responsabilidade, penso que vai ter, vai ser comprovada, ele tem que pagar por isso. País. Agora, a outra coisa é se ele tem força, ele está tentando articular. Mas eu não acredito na isenção da conta de luz para quem consome até 80 kW. Agora tem... É isso aí, vocês viram, né? Essa é a realidade. Aqui, ó, o Tarcísio, conforme eu falei no vídeo anterior, é o que ele falou, uma fala absurda, né? Elogiando, pagando pau pro Bolsonaro. Esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco. Eu defendo sempre que a gente tem que ter apreço pela história, a gente está falando de um ex-presidente da República, uma pessoa que teve quase 60 milhões de votos. Ele sempre foi um pau mandado aqui no governo do estado de São Paulo, um miliciano, né? Que transformou o Palácio do Bandeirantes num reduto no covil de milicianos e agora também mancomunado com o PCC, como eu disse no vídeo anterior, a qual o áudio estava baixo, então estou agora voltando a falar sobre isso, né?
sobre o Tarcísio Gomes de Freitas, que quer transformar o nosso estado numa colônia americana, né? De financistas americanos, né? Quer terceirizar, que menospreza funcionário público, que sucateia instituições públicas, que deixa de mandar verba para a manutenção das escolas públicas estaduais. Desde julho de 2025, escolas com infiltração, com goteira, com rachadura nas paredes. É isso, esse é o ensino público. Ele, na realidade, ele quer entregar para a administração privada nas mãos do seu Renato Feder, né, que é o seu executivo da Multilaser, que é o seu secretário de Educação, né, informatizando tal, entregando nas mãos de empresas privadas as escolas públicas estaduais. Que ensino ele quer? Escola cívico-militar, colocar militares aposentados para ganhar salários extras, para induzir a disciplina militar na mente dessas pessoas, como ele foi ensinado, doutrinado quando esteve na Agulhas Negras, né? E quando serviu na Força de Paz da ONU lá no Haiti, no comando de General Helena, a qual ele ajudou a estuprou milhares de mulheres lá, violentou junto com o General Helena e os outros soldados, assassinou mulheres e crianças na maior favela do Haiti. Esse daqui, ó, esse cara mijado aqui, ó, esse bandido, lixo político. Transmitir Aí ele fala de projeto, que ele é grato ao Estado de São Paulo. É grato, sim, é grato aos eleitores incautos que lhe elegeram, em vez de eleger o professor Haddad em 2022. Não, mas não. E agora o povo paulista tem condições de fazer o que é certo, expulsá-lo do Estado de São Paulo, expulsá-lo, não elegê-lo. Temos candidatos potenciais do governo Lula para serem eleitos aqui, que são comprometidos com a causa do povo, com o povo, não com esse gerenciador, esse CO que deixou um rombo de 300 bilhões de reais no governo de São Paulo, pegou o Caixa com 50 bilhões de reais e está entregando com 300 bilhões de reais de dívidas. Isso o povo não vê. Tem obras paradas em Piracicaba, tem duas alças de acesso que estão paradas, tá cheio de mato. Eu já fiscalizei, já gravei muitas vezes lá e mostrei. Desde o final do ano tá parado. Fala que era recesso. Não é recesso coisa nenhuma, é falta de funcionário. Não estão pagando a Engenharia Bandeirantes, não estão pagando a Eixo SP, que explora os pedágios na rodovia Hermínio Petrin e Geraldo de Barros, que parceria com a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Com certeza há desvio de dinheiro. 30 milhões de reais de investimento em obras que é para ficar pronta até em maio e não vai ficar pronta, ainda vai continuar causando caos para nós, moradores aqui da região do bairro Santa Terezinha e adjacências. Santa Terezinha, Parque Piracicaba, Balbo, Monte Rei, Javali, Vila Sônia e por aí vai. Então é isso. E para os transeuntes que vêm de outras cidades para trabalhar aqui e turistas que vêm até Piracicaba. Então é isso, pessoal. É isso que eu quero falar. É uma pessoa que vende uma imagem que não existe, né? Uma imagem que não existe aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Ele vende uma ilusão. Ele demonstra toda a sua hediondez, a sua incapacidade em gerenciamento. O único gerenciamento dele é para aumentar a sua fortuna, né? Vendeu a Sabesp. A Sabesp está entregando água de esgoto da Sabesp após a privatização. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Veja esse vídeo aqui no Instagram, ó. Veja esse vídeo. Vamos ver aqui. Sabe o que significa? Significa que a gente chegou a um grau de emergência.
O estado de São Paulo vem secando em várias cidades, até as que não são abastecidas pela Sabesp, dão sinais disso. A Americana, por exemplo, já decretou emergência. Marília privatizou o serviço de água de ano passado, já está desfazendo a concessão. Itu, sempre com água barrenta na torneira quando tem. Bauru está passando por um racionamento de água drástico. As cidades todas recebendo água barrenta e isso quando recebem em silêncio. O Estado não informa para você quanta água nós temos e qual é o plano para a gente sobreviver coletivamente até que a chuva chegue. Se é que vai chegar, porque está tudo muito diferente. A Sabesp hoje está fornecendo água de esgoto, significa que a coisa está ruim mesmo. O sistema Cantareira está com índices mais baixos do que 2015, que foi a maior crise de abastecimento da história do estado de São Paulo. A água de reuso também precisa de muita informação e delicadeza para tratar. Isso significa que você, caso a gente receba essa água, não vai mais poder escovar os dentes com a água da torneira, não vai poder beber, não vai mais poder lavar hortaliças, você vai ter que comprar água mineral para fazer essas coisas. Por isso, a gente protocolou um projeto de lei sobre a transparência do abastecimento e da divisão igualitária da pouca água que o Estado tem. Você precisa ter acesso à informação. Não dá para os concessionários continuarem fingindo que a crise não chegou. O Estado precisa decretar a emergência e lidar com esse fato. Mas mais do que isso, é preciso preservar os espaços que nos proporcionam nascimento de água, porque a água se planta. Veja só, nesse absurdo, a cidade de São Paulo quer construir uma usina de queima de lixo na área de nascente do rio Aricanduva. Uma área de recarga d'água entre Campinas e Pedreira pode ser usada para construir uma barragem. A barragem pode até segurar pouca água enquanto ela nasce, mas e se ela não nascer mais? O que reserva a água é floresta em pé, são as raízes das árvores. O Estado de São Paulo acabou de premiar latifundiários e grileiros que desmataram terras públicas do Estado com a posse das terras. Se a gente não investir em preservação ambiental, não tem água. E enquanto a gente vai enfrentando índices de secura pior do que o deserto do Saara, nós vamos vendo o Estado de São Paulo esconder essa informação de você. Aqui, ó, vocês viram, Mônica Seixas, deputada estadual de São Paulo pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade de Mandato Coletivo. Aqui, ó, impeachment já, ó. Impeachment. Entre 1º e 5/9 usou recursos públicos para tentar iniciar Bolsonaro e réus do dia 8 de janeiro. No dia 7/9, na Paulista, atacou o STF, estimulou gritos de Fora Moraes e instou a população contra a justiça. Isso viola a Constituição, a separação dos poderes e torna Tarcísio incapaz de governar. Queremos impeachment, perda imediata do cargo e respeito às instalações. Esse cara aqui, ó, tem que estar na prisão, na cadeia. Não governar o estado de São Paulo, aqui ó. Aqui ó. Não vamos nos calar, vamos. Aqui ó. A violência política de gênero tem que ser denunciada e combatida nos parlamentares de maneira constante. O caso que aconteceu comigo em 2022, em que agora ex-deputado, disse que colocaria um cabresto em minha boca. Fui à justiça e esse caso abriu precedente para que outras companheiras de luta tivesse justiça feita a seus agressores. Esse aqui é o modus operandi dos legisladores bolsonaristas que apoiam Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo. É uma vergonha ter um governador desse naipe que abana o rabo para Tarcísio, para Jair Bolsonaro na papudinha, vai lá, fica 2 horas conversando e sai com a cara de velório, né? Porque ele não vai poder ser candidato a presidente, ele vai ter que apoiar o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha para presidente. Acorda, paulistas, acorda, abre os olhos. Vocês não têm olhos ou acreditam só na mentira, na ilusão? Se acham ricos, podres de rico porque tem um comercinho na periferia de Piracicaba, das cidades paulistas? Se acha rico porque tem uma banca de hortifrutis no Varejão, no mercado modelo municipal aqui de Piracicaba? Se acham ricos? Ricos? Acham que são ricos? Podres de rico para apoiar esse merda? Porque quem faz pelo povo trabalhador, pelo pequeno comerciante é o PT, é a esquerda. É a esquerda. Então, abra seus olhos, estamos no dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano, e falta até 10, 1 para 10, falta 9 meses para as eleições. Então, crie vergonha na cara, paulistas. Telespectadores, vocês que me assistem, que são racionais, que são progressistas, viralizem esse vídeo, mostrem, vamos conscientizar, vamos impactar as redes sociais com vídeos, com fotos, com textos,
levando conscientização, tentando abrir a mente necrosada, os neurônios, colocar eles, reativarem esses neurônios necrosados, ressuscitar esses neurônios na mente dessas pessoas, desses bolsominions que ainda apoiam Bolsonaro, apoia Tarcísio Gomes de Freitas aqui no estado de São Paulo, apoia toda a corja política bolsonarista, a extrema-direita, e ainda continua persistindo em elegê-los para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, para as prefeituras, para as câmaras de vereadores das cidades. Então é isso, pessoal. Temos que abrir os olhos, mostrar a realidade dos fatos. Temos que mostrar a realidade dos fatos. Não podemos desistir, temos que lutar sempre e jamais esmorecer. Enquanto tiver um pobre miserável no Brasil e no mundo, nós vamos continuar lutando. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um vídeo aqui a qual ela fala... Aqui, ó. É muita cara de pau do Tarcísio. Eu coloquei no primeiro vídeo e estou colocando novamente. Gente, é muita cara de pau do Tarcísio Freitas sair da papuda falando em crise moral, quando o maior financiador individual das campanhas dele e de Bolsonaro foi o cunhado de Daniel Volcaro do Master, tal de Fabiano Zettel, preso pela Polícia Federal. E quem contratou uma crise fiscal no país foi o governo Bolsonaro, que deixou um rombo de 255 bilhões para o governo Lula pagar e desorganizou as contas e a economia do país. Gente, é muita cara de pau do Tarcísio Freitas sair da papuda. Aqui, ó, tem o Donato também. Quando o maior financiador individual das campanhas dele e de Bolsonaro foi o cunhado... Tem muitas situações que ocorrem que a gente tem que denunciar. Não podemos, como eu disse, ó, o Flávio Bolsonaro está lá. As pesquisas dão apenas pista para que está acontecendo a verdade. Pois uma coisa é fato, Lula não será mais presidente em 2027. Aqui, ó, ele fala que não será mais presidente. Onde ele está fazendo? Está gozando com o dinheiro público. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, fugitivo do país. Lá nos Emirados Árabes, lá no Bahrein, olha lá, vestido com roupas de sheik, está tirando sarro na população brasileira. Enquanto o Lula está governando, está trabalhando, está inaugurando obras no país inteiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu mostro a realidade dos fatos para vocês, ó. Ó, Lula sempre inaugurando obras aqui, ó. Aqui, ó, desemprego cai para 5,1% em dezembro e renova a mínima histórica. Aqui, ó. Aqui, ó. 0% de imposto de renda a partir do contra-cheque de fevereiro. Aqui, ó, recebendo homenagem. O presidente Lula é presidente do Panamá, fazem declaração à imprensa. Aqui, ó. Lula é respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Traz investimentos para o Brasil. E tem pessoas que torcem contra, né? Paulistas. O povinho miserável, esse povo paulista aqui. O povo, eu sou paulista, sou prudentino e estou em Piracicaba desde 2005. Mas o povinho miserável, um povo incauto, ignorante, egoísta, intolerante que tem aqui em São Paulo. Em Piracicaba, que elege um bolsonarista para governar 20 vereadores, uma vereadora da extrema-direita, direitista, que não fazem nada, são vagabundos, principalmente Renan Paes e Fabrício Polezi, que foram lá na caminhada da impunidade do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira levou pessoas para a morte lá em Brasília, né? Tanto que caiu o raio e mais de 70 pessoas lá ficaram feridas. Tem uma bolsonarista que falou que ficou com problemas cognitivos. Mas bolsonarista já tem problemas cognitivos faz tempo. A bolsonarista advogada ficou com problemas cognitivos. Né? Alienada mental sempre foi, né? Ficou um pouquinho mais, né? Piorou a situação dela, né? Piorou a situação dela. Então é isso. Aqui, ó. Olha que interessante que a Sônia Oeiras, a companheira, colocou aqui. O presidente Lula passou por uma cirurgia de catarata nesta sexta-feira, ó. Como assim? O presidente Lula passou por mais uma cirurgia e não postou foto deitado na maca de avental hospitalar fazendo cara de coitado.
Que diferença gritante entre um líder de verdade que está sempre firme e um frouxo mimizento que vive de drama e vitimismo. É isso que acontece aqui, ó. Aqui, ó. E esse Tarcínico Gomes de Freitas, aqui, ó, pagando pau. Vocês veem a cara dele de mal amado, né? Aqui, ó. 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 Tem um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu. Cara de areia mijada. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Ele quer ver os projetos se materializando, o restante, né? Do que ele não destruiu em São Paulo, as instituições públicas ele quer destruir no restante, em mais 4 anos, né? Mas é para que vocês abram seus olhos. Vai entregar na mão do seu algoz, dos seus algozes, o governo de São Paulo novamente, um paraquedista que caiu de paraquedas em São Paulo, que nem conhece o estado de São Paulo, se perde, se sair da capital, se perde, se sair sozinho, vai se perder, né? Então é isso. É isso que acontece quando se elege um fascista debilóide, um fascista, um astuto, né? Não é debilóide não, porque ele engana vocês, eleitores trouxas de São Paulo, é pra vocês. Eu quero que vocês entrem, me execrem nesse vídeo, no vídeo anterior, porque são trouxas, são imbecis, tem o cérebro necrosado, tem tiquica de galinha, tem coliformes fecados no lugar dos neurônios das suas caixas cranianas. Vocês, patriotários bolsominions, né? Então, meus amigos de militância progressista, curta, compartilhe, ative sininho para novas notificações, se inscreva nos meus canais Família Vanderlei, Vida Aventura e Vida Intensamente, porque sempre fazendo L de Lula, sempre combatendo esses fascistas, esses nazifascistas, esses lambe-botas de Donald Trump, esses entreguistas das empresas estatais, né, que quer transformar o Brasil numa colônia comercial dos Estados Unidos. É isso, mas o Brasil é soberano, Lula é soberano, Lula, ele negocia, ele conversa com todas e com todos os líderes mundiais, e não é à toa que é o maior estadista mundial do século XXI. Lula, presidente, reeleito pela 4ª vez no primeiro turno em 2026, e vamos expulsar todo o bolsonarismo, toda essa corja golpista de extrema-direita dos governos dos estados de São Paulo, Ratinho Júnior, Jorginho Melo, Romeu Zema, Ibanez Rocha, Tarcísio Gomes de Freitas, Cláudio Castro e todos esses, Cláudio Leite no Rio Grande do Sul. Vamos expulsar da política brasileira, vamos expulsar, vamos eleger governantes comprometidos com a causa do povo, da esquerda, dos partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, e vamos elegê-los, Partido Verde, vamos elegê-los senadores, deputados federais, estaduais, governadores, em 2028 prefeitos e vereadores. Vamos limpar a democracia, vamos sanear nossa democracia, definitivamente entregar um futuro melhor para as próximas gerações de brasileiros e brasileiras. Não podemos aceitar a continuidade de Tarcísio Gomes de Freitas no estado de São Paulo. É questão de honra divulgar isso a vocês. Aqui, ó. Olha o puxa-saco. E esse é um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco. O carinho. Sempre uma cadelinha fascista do Bolsonaro, né? Sempre. Falar que ele pode contar conosco. Eu defendo sempre. Tarcínico, né? Tarcínico, sócio do PCC. Tarcínico, sócio do PCC. Aqui, ó, é sempre assim. Vamos compartilhar aqui, sem medo de ser feliz. Lula, é isso aí. Vamos que vamos. Aqui, ó. O lucro das estatais aumenta 22% e chega a 136 bilhões. Estatais batem recorde e fortalecem o Brasil. Depois fala que as estatais quebraram, né, no governo de Lula. Aqui, ó. Os números impressionam. O lucro de 136,3 bilhões, alta de 22,5%. Investimentos de 88,4 bilhões, 86,4 bilhões, crescimento de 34,3%. Isso é Estado funcionando para o povo, gerando emprego investido no futuro. O Brasil segue avançando. Senador Humberto Costa.
Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Até os investidores nas bolsas de valores estão tendo lucro. Ibovespa dispara 12,5 em janeiro, na maior alta mensal em 5 anos. Saldo do dia. Em dólares, os ganhos do índice neste mês ultrapassam 18% e a bolsa se consolida nesse começo de ano como o melhor investimento do mercado local. Mas ainda não convenceu o brasileiro disso. Aí que tal a economia, sempre pujante, sempre crescente. Então é isso, ó. Aqui, ó. Ó. Desemprego fecha em 5,6%, melhor na história. Aí. É isso aí, vocês estão vendo. Contra fatos não há argumentos, né? Então, continuemos fazendo o que temos que fazer, né? Abrir a mente das pessoas para as eleições de 2026, né? Para que não voltem a errar como erraram em 2022, elegendo governadores, a maior parte dos governadores aliados a Bolsonaro, deputados federais, estaduais, deputados estaduais, federais, senadores aliados ao Bolsonaro. Temos que renovar esse Congresso inimigo do povo, né? Aumentar três vezes mais a quantidade de representantes do povo da esquerda, porque, como eu disse no primeiro vídeo, a direita se prostituiu com a extrema-direita e desse cruzamento nasceu o bolsonarismo, né? Em 2016, então desde 2016 vem fazendo estrago. Quando votaram pelo impeachment da Dilma, colocaram um usurpador no governo federal, o Michel Temer, depois 4 anos de destruição e caos, que provocaram 700 mil mortes de brasileiros pelo genocida ou negacionista Jair Messias Bolsonaro, genocida, negacionista da ciência. Ele enfia cloroquina lá no fiofó dele, né? Lá na papudinha, né? O Jair Bolsonaro e toda a sua corja. E o Tarcínico, né? Então é isso. É isso que eu tenho que falar. Não posso deixar de falar, porque essa é a realidade dos fatos. Aqui, vamos ver se tem mais alguma novidade. Aí, Brasil com L de Lula. Marcelo Freixó. Esse aqui é o nosso deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Aqui, ó. I'm curious, this plays in Brazil and you've gotten feedback there, and now, especially with the Golden Globe wins, like, what are you hoping an American audience who's seeing this for the first time, living through the time that we are living in? What are you hoping that they resonate with a movie like this? I think, when I did this film called Civil War a couple of years ago, and which is a film about the aftermath of a polarized situation, right? That case led to civil war, but the polarization, I think it's the biggest thing that can lead to social conflicts nowadays. It's a big threat to democracy. And I remember that back then I was saying that Brazilians were really fasting, because what happened in Brazil, like an election denier empowered their people to go to
go to the institutions and break things down and invade the institutions. It's exactly the same thing that happened here in Brazil. But Brazil was very fast in finding who the financiers were and sending people to jail. Bolsonaro lost his political powers and everything. He's now in jail. And the reason why I think Brazil did that stuff is precisely because we know what the dictatorship is. We know how bad it is. And I was very concerned with the fact that something like, I think, or I thought back then, that Americans take democracy for granted. And democracy is something that has to be, you have to fight for it. But Wagner Moura defendendo a democracia, né? Sempre através da cultura, né? O filme O Agente Secreto mostrando as perseguições da época da ditadura, onde ele, o personagem dele foi morto, né? Porque defendia a ciência no Nordeste, né? Porque o empresário ligado à Eletrobras, lá, a empresa lá de energia elétrica da ditadura, queria tomar suas patentes, né? Ele ia patentear e queria tomar essa patente, quis assassiná-lo, contratou um jagunço, um ex-militar da ditadura e seu afilhado, seu enteado, para matá-lo no Nordeste, né? Matá-lo. O filho dele sobreviveu, o filho dele, criado pelos avós, se tornou médico, né? O filho dele, e ele veio a óbito, ele foi assassinado na porta da casa do sogro da sogra dele, e essa ditadura militar tinha matado a esposa dele, assassinaram a esposa dele, o pessoal da ditadura militar, porque se afrontou, que falou as verdades para esse empresário mancomunado com os generais da ditadura militar, Então é isso, aqui é demonstrando o que tem que ser. Ó. essa população mais vulnerável, essa população que trabalhou a vida inteira, que contribuiu, né, para a Previdência, teve o seu salário cortado. Porque é inaceitável, é inadmissível que o preço dessa crise, que foi uma crise feita pela péssima gestão, seja paga por aposentados e pensionistas. Isso é uma covardia que nós não vamos aceitar. O governo do Rio de Janeiro investiu R$1 bilhão de reais de dinheiro de aposentado no Banco Master. Exatamente, nesse Banco Master, da maior fraude da história bancária desse país, o governo Cláudio Castro pegou o dinheiro do centro e o dinheiro do aposentado dessas pessoas que a sua vida inteira serviram a população do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar e vai aqui denunciar em respeito a todo. É isso aí, o modus operandi dos governadores bolsonaristas é o mesmo em todos os estados. O Jorginho Melo, lá em Santa Catarina, decretou que não vai ter mais cotas raciais nas universidades do estado de Santa Catarina, que lá a maior parte da população é branca, que negro não vai ter direito de frequentar as faculdades do estado de Santa Catarina. Então, acabou com as cotas raciais, ou é institucional, isso daí é uma afronta à Constituição, e o STF julgou que essas cotas raciais continuarão. Jorginho de Mello é um racista, né? Um racista intolerante, um bolsonarista, né? Jorginho de Mello que governa Santa Catarina, né? Então é isso que acontece aqui, ó. Apoteose. O carnaval da democracia, carnaval do Lula reeleito presidente para o seu 4º mandato esse ano, aqui, ó. Vamos para Paulista, fora Tarcísio, dia 31 de 2026, às 14 horas, em frente ao MASP. Professor, não é semáforo. Vamos para Paulista, dia 31, às 14 horas, ou seja, hoje. Cadê o Manso? Aí, ó. É isso aí, vamos. Fora Tarcísio. 31 de janeiro, professores que não foram reconduzidos irão ficar 3 anos desempregados. Junte-se ao ato dos professores no dia 31 de janeiro, sábado, 14 horas. MASP, Avenida Paulista. É essa revolução que ele quer fazer na educação, né? O Tarcísio Gomes de Freitas, né? Essa revolução. Essa é a revolução que ele quer fazer. Acabar com os professores, acabar com o ensino público, né? Privatizar. É isso aí. Aqui, ó. A gente tem que mostrar essa verdade.
Inclusive o Eduardo Suplicy, deputado estadual de São Paulo, ele denunciou aqui aqui, ó, Tarcísio veta projetos que exigia respeito a direitos humanos em licitações. Mais um crime de Tarcísio. É preocupante o veto total do governador Tarcísio Gomes de Freitas ao PL do colega e amigo Emílio de Souza, que exigiu respeito aos direitos humanos por empresas em licitações. O Estado deve dar o exemplo e ser indutor de boas práticas. Agora o texto volta ao Legislativo, que tem o poder de derrubar o veto. Confio que meus colegas deputados priorizarão a dignidade humana e a ética pública. Emílio de Souza, outro deputado, companheiro nosso aqui, que sempre mostrando a verdade. Aqui, ó, São Paulo bate recorde histórico de feminicídio. Ó. Explosão de casos de violência contra a mulher no estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido do nosso país. Quando a violência contra a mulher explode, o Estado deve ter a resposta adequada. Cadê as delegacias da mulher, as DDMs, funcionando 24 horas, com plantões aos finais de semana? Que na maioria das cidades não tem. O Tarcísio cortou mais da metade do recurso destinado ao combate à violência contra a mulher. Isso, evidentemente, enfraquece a capacidade da polícia de agir. Para agir precisa ter recursos. Nós, homens, temos que trabalhar junto com as mulheres para combater essa chaga vergonhosa, para botar na cadeia quem pratica violência contra a mulher. Atitude de cada um de nós. Sabe, então, apoiar as lutas de todas as mulheres para acabar com essa violência vergonhosa e desenvolvida do nosso país. Aqui vocês viram, né? Aqui, ó. Como o Tarcísio perdeu o hospital por mês. São Paulo deixou de arrecadar 350 milhões por mês em impostos durante quase 3 anos. Dinheiro suficiente para manter um hospital inteiro funcionando todo mês. Não foi um erro pontual, não foi um mês atípico. Foi um esquema contínuo repetido mês após mês, sem interrupção. A origem do rombo, uma única empresa, o grupo Heft. A dívida se acumulou enquanto o Estado seguia cobrando normalmente de quem paga imposto todo dia. Né? Aqui, ó. O principal imposto alegado era o ICMS, o mesmo imposto que incide sobre combustível, alimentos e transporte, ou seja, o imposto mais presente no custo de vida. Enquanto a segregação corria solta, o governo defendia a necessidade de aumentar a arrecadação. Na prática, isso significou mais ICMS embutido na gasolina. Para a população, a cobrança é automática. Para grandes grupos econômicos, o controle falhou ou foi relaxado. Esse dinheiro simplesmente não entrou no caixa do Estado. O governador Tarcísio só se pronunciou depois que o esquema veio, a publicação veio depois do escândalo. Não foi o Estado que descobriu o roubo, foi a exposição do caso que obrigou o governo a falar. Curte, compartilha, ative o sininho para novas notificações e se inscreva nos meus canais. Em outra oportunidade voltarei desmascarando mais o Tarcílico Gomes de Freitas, PCC, Coca-Cola, né? Aliado do PCC, sócio do PCC. É isso aí, muito obrigado a todos.